Olá pessoal, tudo bem? Igor da Network Contabilidade Consultoria Empresarial. Nesse vídeo de hoje vou tratar de um comparativo na prática tributária. Eu gravei recentemente um vídeo no TikTok onde eu fui escrevendo no papel, gravei somente à mão, fiz uma simulação do custo efetivo de uma compra de mercadoria para revenda. Esse vídeo aqui é específico para comércio. Qual é o custo dessa mercadoria no regime simples e no regime lucro real. Então, trouxe esse primeiro vídeo que foi até essa linha aqui de custo e a gente identificou que o custo do lucro real é bem menor. Eu vou explicar com mais detalhes. Aí muita gente comentou lá no TikTok, criticando, falando que não é bem assim, que tem a venda, que o imposto da venda é 30%, que é um absurdo, o imposto das vendas, o lucro real não compensa, e foi falando um monte de coisa. E não é bem assim, não é bem assim, pessoal. Da mesma forma que a gente vê que o imposto, as alíquotas dos impostos, né? É 18% ICMS, 7,6% o COFINS, 1,65 PIS no lucro real, e no Simples Nacional eu só pago 4%. As pessoas falam isso, mas não é bem assim. Cada negócio tem o seu faturamento. O Simples Nacional é uma tabela progressiva. Quanto mais você fatura, maior vai ficando a alíquota. Então, são cenários e cenários. Por isso que necessita de um trabalho de um especialista tributário, que somos nós. Porque se não precisasse, não existia um curso de ciências contábeis que vai aí 5 anos na federal, nas particular 4 anos, fora as pós-graduações de especialização que você tem que fazer, cursos que você tem que estar sempre atualizando, investimento em conhecimento técnico tributário, não ia ter necessidade de um profissional desse no mercado. Não ia ter. Então, não é basicamente assim, simplesmente pegar 4% e pronto. A alíquota é 18% e pronto. Se fosse assim, era muito fácil. Mas não é. O Brasil cria um cenário totalmente complexo na legislação tributária que a gente vive estudando constantemente e nunca para. Então, veja só, vamos lá. O lucro real e simples nacional, um comparativo que, como eu disse, cada caso é um caso. Isso aqui não serve para você como tomada de decisão. Eu tenho que negócio de verdade entender o seu caso. Mas, como exemplificação, fiz uma planilhinha aqui para a gente entender. Eu vou pintar aqui de amarelo, vou pintar aqui de verde, e vou pintar aqui esse aqui, receita aqui, e essa venda aqui. Por enquanto só. Então vamos lá. Ó, a gente tem compra. Ambos os casos vai comprar 100 mil reais de mercadoria. Foi lá, comprou. Qual que é a diferença principal do regime normal, que é o lucro real, para um regime simplificado, que é o Simples Nacional? O regime normal, que é o lucro real, a gente tem o PIS, COFINS e o ICMS que está dentro do produto, tá? Então, esses impostos, eles dão direito a gente ter um crédito. Por quê? Na etapa anterior, que foi o seu fornecedor, eles pagaram os impostos, logo te dá o direito de aproveitamento de crédito de imposto. Então, olhando lá na contabilidade, a gente tem um grupo que chama ativo. O que são os ativos? Ativos é todos os bens e direitos que você tem. Logo, você tem o direito de PIS, COFINS e ICMS. Se você tem esse direito, consequentemente, se ficar registrado como algo bom, positivo, é um ativo, é um direito seu. Consequentemente, isso tem que ser subtraído do seu custo de mercadoria, do seu estoque, corrigindo. Então, seu estoque vai ser a diferença entre o que você pagou para o fornecedor menos os impostos que você obteve como crédito, porque é direito seu, isso é um lucro real. Então, nesse exemplo, a gente comprou 100 mil e vendeu tudo. Por isso que eu já considerei como custo e não como estoque. Mas, barra estoque aqui, a gente tem um valor de 78.750, porque a gente pegou 100 mil e subtraiu esses impostos. Essa compra, a gente pode até ver que o ICMS veio a 12%, né? 12% em cima de 100 mil. É um cenário que veio de Minas
Quer dizer, de São Paulo para Minas. Nesse cenário que o fornecedor é de São Paulo e vendeu para Minas Gerais, a alíquota é de 12% de ICMS. Logo, aqui ficou 12%. Ok? 12% a gente aproveitou aqui como crédito. Se fosse dentro de Minas, seria 18%. Então, nosso crédito aqui seria melhor ainda. Seria 18 mil, reduzindo mais ainda o nosso custo. Beleza? Mas vamos seguir aqui. Já o Simples Nacional, por sua vez, o cenário dele é bem ruinzinho. Por quê? Além de você não ter crédito nenhum na compra, você tem que pagar uma antecipação de ICMS para comercialização. Que no caso você pagou 100 mil, vai custar mais 7.730 esse DAI. Então o seu custo vai para 107 mil reais, o que representa 36% a mais de custo no Simples Nacional quando eu comparo no lucro real. Pronto. Nossa, Igor, é muito mais caro o Simples, com certeza, nessa etapa. Mas a gente tem outras etapas para frente. A gente vai estudar aqui para a gente ver se compensa ou não. Nesse exemplo aqui, tá, pessoal? Não leva isso como tomar decisão. Beleza, a gente chega na etapa de venda. Na etapa de venda, essa empresa tem um markup de 30%, ela consegue vender por 130 mil. O faturamento, ela não consegue multiplicar por 2 para vender por 200 mil, ela não consegue multiplicar por 1,5 para dar 150 mil. O negócio dela, desse produto, é 30%. Eu estou falando de um caso de um cliente real nosso que tem uma margem apertada. Tá? Então, tem produtos que a gente trabalha com margem apertada. Vou te dar um exemplo de negócio. Supermercado, por exemplo, a margem líquida do supermercado, em média, é 2%. Posto de gasolina, menor ainda. Então, tem certos produtos, não vem você achando isso é um absurdo. Não, existe casos reais de negócios que têm margem baixíssima, que ganha no giro, tá? Eu usei valores fechados, 100 mil, 130, para facilitar o entendimento na didática aqui. Mas poderia ser 1 milhão, 2 milhões e assim por diante. Então, venda 130 mil reais. Vou pagar PIS no lucro real, vou pagar COFINS e vou pagar ICMS. Detalhe, hein, pessoal? Aqui eu joguei o ICMS dentro de Minas. Eu vendi Minas para Minas. Então, aqui, ó. Então, Minas para Minas, eu vender dentro do estado é 18%. Então, aqui que vai me prejudicar muito, porque eu estou pagando 18%, enquanto eu obtive 12%. Então, é uma diferença grande aqui, ó. Aqui eu vou ter sempre débito a pagar, nesse exemplo. Mas existe várias situações que empresas aproveitam muito crédito de ICMS e não tem débito na saída, acumulando dinheiro ali que depois poderá ser negociado no mercado. Então, veja só, mesmo assim, a gente chega nesse ponto e vê, opa, pega aí, o Simples Nacional não tem que pagar nada disso? Não, o Simples Nacional a gente só paga um imposto que chama DAS, que por sinal foi apenas 12 mil. Enquanto no lucro real foi 35 mil. Agora, aqui muita gente lá no comentário tinha razão, que no lucro real, opa, vou pagar muito mais imposto na venda, etc. Com certeza, você vai pagar muito mais. Mas você esqueceu do seu custo, né? Você esqueceu desse detalhe. Então, quanto que vai dar minha receita líquida? Deu 94 mil, que é menor do que no Simples Nacional. Porém, o nosso custo é menor, gerando um lucro bruto. Aqui que nos interessa, ó. Lucro que não interessa, gente. Esse caboclo aqui que nos interessa. Olha só, no lucro real gerou um lucro bruto de 15 mil, enquanto no Simples 10. Da onde que vem isso? Simples. Receita líquida menos o meu custo, que foi apurado lá em cima. Que foi apurado aqui. Receita líquida menos o meu custo. Deu meu lucro bruto. Beleza, Igor. Mas tem a tal da folha de pagamento. Aí veio outros. Mas a folha, o lucro real, tem a parte patronal. Mas é simples, é melhor você pagar um patronal em cima de um valor de 6 mil, que é o nosso exemplo aqui, do que pagar em cima do faturamento uma alíquota mais cara do Simples Nacional. Ou sobre suas compras, por exemplo. Então, de novo, é cálculo. Vamos lá. O lucro real
tem uma parte patronal, como a gente pode ver, que fica bem mais caro mesmo. Olha, R$ 2.160 versus 480. Provisão, 1.586 versus 1.260. Então, nossa folha aqui custa 9.000, enquanto aqui custa 7. 20% a menos. Então, realmente, a folha tem 20% a mais de custo no lucro real. Porém, como a gente diz, o lucro que nos interessa. Então, se a gente vê aqui despesa administrativa por R$ 5.000 para cada caso, aqui a gente tem o quê? Prejuízo. O Simples Nacional gerou prejuízo e o lucro real, deixa eu pôr outra cor aqui. O Simples Nacional gerou prejuízo e o lucro real gerou lucro. Ah, mas eu tenho que pagar imposto sobre o lucro. Tem, IRPJ e contribuição. Mas, no fritar dos ovos, lucro líquido de R$ 800, 0,63% de margem líquida nesse exemplo, e no Simples Nacional deu prejuízo. Lembrando que existem vários benefícios fiscais para a gente reduzir isso aqui. Por exemplo, eu posso dar alimentação para o nosso funcionário, vale alimentação, vale refeição, que além de deduzir na base de cálculo do imposto, também eu tenho direito de aproveitar um crédito aqui, o IRPJ, doações, entre outras coisas que você pode fazer que pode reduzir e zerar o IRPJ. Então, assim, o lucro real, nesse exemplo, se tornou melhor. Tá bom? Lembrando, se você é uma empresa do comércio Simples Nacional, compra meia nota para reduzir o imposto da compra, sonega seu faturamento para reduzir o imposto do ODAS, não manda suas despesas corretas, seu extrato bancário para a contabilidade, não registra seus funcionários, como que a gente vai poder te ajudar a saber se você está tendo economia tributária? Como que a gente vai saber se você vai para o lucro real ou presumido? Não tem como. Não tem como. Então, se você trabalha na informalidade, você é prejudicado. Além de que tem um vídeo sobre sonegação que eu já postei aqui no canal, vou deixar o card aqui. E esse vídeo, pessoal, ele vem para esclarecer esses problemas. Que além de ser crime, sujeito à detenção de 6 a 2 anos, 6 meses a 2 anos, multa de 2 vezes a 10 vezes o valor do tributo. Então fique muito atento, já que tudo está na base do governo. Quem declara essa informação do movimento bancário não é o contador, mas sim o banco. O contador depois ele só fecha essas informações contábeis. Então, cara, não deixe de pensar nesse ponto. Existem formas legais, como a gente comparou 2 casos semelhantes, onde compra 100 mil, vende 130 em ambos os casos. Tem 2 funcionários aqui que custa R$6.000, acho que cada um tem um salário de 3, que eu coloquei na fórmula aqui, com as provisões e tudo, o lucro real se tornou melhor. Então, muita atenção nisso, pessoal, pelo amor de Deus. Sei que é um vídeo técnico, longo, mas é importante para você entender melhor e preocupar futuramente com o seu negócio. Forte abraço, te espero no próximo vídeo.